Boa noite a todos. Nós estamos numa sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos na segunda-feira passada o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, os versículos 17 e 18 de Mateus capítulo 5. Mas hoje nós vamos trazer uma parte do estudo da Gênesis para a gente melhor compreender o capítulo anterior e o capítulo que vai vir depois, que é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. O que nós estávamos estudando nas duas segunda-feiras passadas foi o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Então o estudo de hoje, para quem quiser depois ver com mais detalhe, ler, acompanhar, fazer anotações, ele está no livro A Gênese de Allan Kardec, é o capítulo 18. Esse capítulo, ele fala dos sinais do tempo, que é bem pertinente ao que nós estamos vivendo. É lógico que aquilo que nós estamos vivendo é só um fragmento, dos tempos são chegados. Mas como a gente tem ouvido bastante coisa, ouvido das pessoas, ouvido pelos meios digitais, pela internet, recebido algumas comunicações, eu achei melhor a gente olhar direto na fonte, que é a obra de Kardec. Em nós espíritas a gente sempre vai buscar o suporte, as orientações mais seguras nos 5 livros que são os livros básicos da codificação. E é lógico que também para um estudo a gente vai pensando ali, selecionando aquilo que a gente acha que permite a gente compreender algumas coisas que estão acontecendo agora conosco. E quem for fazer a releitura em casa e quem for estudar vai buscar mais detalhes, mais informações. Para o tempo que nós temos, nós dividimos esse capítulo 18, os tempos estão chegados, sinais dos tempos e a nova geração. Nós dividimos ele em 3. Hoje nós vamos ver sinais dos tempos e depois na segunda-feira que vem a nova geração. Quer dizer, aquilo que nós vamos estudar hoje, ele vai servir, ajudar na compreensão dessa nova geração. Então o que seria esses sinais dos tempos? Os espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação, eles falam o seguinte, que os sinais dos tempos, eles são marcados por grandes acontecimentos que vão se realizar para a regeneração da humanidade. Primeiramente, nós temos que dizer que quando isso foi escrito em 1868, o espírito que estava comunicando e comentando os fins de um tempo para o início do outro, ele sinaliza uma data. Nós não gostamos muito de colocar data no calendário dos acontecimentos espirituais do planeta, porque cada um de nós tem um livre-arbítrio. Nós podemos mudar a direção, o curso das nossas vidas. E quando nós juntamos o livre-arbítrio individual, nós formamos também a liberdade de escolha de um coletivo, de um conjunto. Então existem algumas previsões para acontecer uma coisa, acontecer a outra, de acordo com o rumo que nós estamos dando naquele momento. Se nós mudamos o rumo para onde nós vamos, também os acontecimentos futuros, eles vão modificando. Tanto é que tem pessoas que se prestam a adivinhações, trazendo aqui para uma coisa mais banal, mais cotidiana. Tem gente que gosta de pessoas, que fazem adivinhações. Por exemplo, o Espiritismo, logo na introdução, o Allan Kardec já vai falando o que não é Espiritismo. Ele vai falando lá, o Espiritismo não adota amuleto,
vestimentas especiais, incenso, aparamento, vela, rituais, quadros, estátuas, ele já vai dizendo tudo isso. E ali ele já coloca, o espiritismo ele não se presta a adivinhações. Portanto, também os médiuns espíritas, e tem uma diferença entre os médiuns espíritas e os médiuns não espíritas. O médium é todo aquele que tem uma faculdade psíquica e mesmo estando encarnado consegue enxergar com a vista da alma o mundo espiritual. Uma pessoa que estando encarnada e acordado, que a gente chama estado de vigília, que consegue ver os espíritos ou ver partes do mundo espiritual, ouvir ou sentir, registrar a sua presença, é um médium. O fato dele ser médium não caracteriza que ele seja espírita. O médium espírita, ele também, ele vê, ele ouve, ele sente, ele registra a presença dos espíritos, mas ele segue um conjunto de orientações, de ideias, que é a doutrina. Quando eu falo alguma coisa da minha cabeça, o que eu acho, eu estou dando uma opinião pessoal. Quando um espírito se comunica por um médium e ele fala, ele também está dando a opinião pessoal dele. Não é porque é espírito que sabe tudo. O que é um espírito? É a alma de um homem que até então estava aqui conosco, encarnado. O fato dele desencarnar não vai transformar ele num ser diferente do que ele era. Se ele tinha uma quantidade de conhecimento e de valores, estando desencarnado ele vai ter a mesma quantidade de valores e de conhecimento. Ele pode mudar de opinião no mundo espiritual? Pode, porque nós também, estando encarnado, mudamos, não é? Quantas coisas que nós tínhamos como certeza o ano passado e esse ano nós já não pensamos mais igual, porque a vida ela é progressiva, nós estamos sempre progredindo, mas não é porque morreu imediatamente vira um santo, vira um espírito puro e passa a abarcar todo o conhecimento que existe no universo. Então nós espíritas não nos damos a adivinhação, e aqui também nós não vamos falar de adivinhação, nós vamos falar como que os planetas e os habitantes dos planetas, eles estão regulados, regidos por leis, e essas leis são a expressão da vontade de Deus. Portanto, a primeira coisa que nós temos que colocar aqui é que, quando nós falamos desses sinais dos tempos, nós estamos dizendo de algumas coisas que vai fazer a gente perceber que está havendo o final de um ciclo evolutivo do planeta e dos seus habitantes e o início de um outro ciclo evolutivo. E aí nós estávamos falando aqui que quando foi escrito, o espírito que estava se comunicando ali com Allan Kardec, e ele começa a comentar isso que é uma passagem da Bíblia, os finais do tempo. Mais precisamente nós vamos ver na Bíblia, no Apocalipse de João, do apóstolo, do evangelista João, na tradição cristã, quem vai falar desses sinais, de acontecimentos, tanto na parte material, na parte física do planeta, como na parte moral, nos costumes, nos valores, na organização das instituições. Mas a gente já quer colocar aqui que não é só a religião ou as religiões provenientes dessa tradição judaica cristã que aponta esses finais dos tempos. Todas as religiões, desde as mais antigas do planeta, sinalizaram este acontecimento. Então o que nós queremos, onde nós queremos chegar? É que as pessoas sensíveis espiritualmente e esses médiuns dotados de faculdades psíquicas que conseguiram registrar o que está escrito nas leis espirituais que regem o nosso planeta, por que não o nosso sistema, a nossa galáxia, já sabiam
que é da organização dos eventos da Terra que isso aconteceria. E esse espírito em particular disse em 1864, quando ele escreve isso, se comunicando com Allan Kardec, que nesta época, né, também é uma época da publicação aqui da Gênesis, a Gênesis que foi a primeira edição publicada em 1869, que em 1860, entre 64 e 69, fazia um século que o planeta Terra já estava passando por transformações profundas. Então, se nós contarmos que em 1860 e pouco já fazia 100 anos, 1960 mais 100, 200, então nós estamos no meio dessa transformação, desse conjunto de acontecimentos há mais de 200 anos. E esse episódio que nós estamos passando agora, né, dessa pandemia, que é mais do que epidemia e mais do que endemia, que é um problema que nós temos com um vírus, um micro-organismo, atingindo todos os continentes do nosso planeta, ele também faz parte, é um dos eventos dessa transição, não é o único, é um deles. E aí a gente vai vendo como que já tinha sido antecipado todos esses acontecimentos, que a gente já sabia que eles iam nos alcançar na Terra, e tivemos vários avisos, vários chamados através dos profetas. Segunda-feira nós estávamos falando das 3 alianças, né? Das 3 revelações que têm conexão entre si, a vinda de Moisés, depois de um período que os profetas já vinham preparando a chegada dele, depois do próprio Cristo, e por fim o Espiritismo para fechar esse período. Primeiramente, o que significa regeneração? Se nós estamos falando que existem sinais dos tempos para marcar o final de uma época, de um período, de um ciclo, que seria o de provas e expiações, e que nós, depois dessa transição que nós falamos aqui, já foi revelado pelo Espírito, que comentou essa passagem, em que em 1869, 60 e pouco, já estava 100 anos, já um século acontecendo isso, para nós entrarmos num outro período, que é o período de regeneração. Qual é o significado da palavra regeneração? Ela é derivado da palavra regenerar. O que é regenerar? Re é novamente, gerar novamente. Se nós trouxermos para o nosso corpo, quando nós fazemos um arranhão, um esfolamento, um machucado nos tecidos, nos nossos órgãos, regenerar é gerar novamente aquele tecido, fazer ele voltar a ser como ele era. Mas aqui, quando nós falamos de ciclo evolutivo, nós estamos falando do espírito, não do corpo. Então o espírito ele foi gerado. Por quem que o espírito foi gerado? Por Deus. O espírito é o princípio inteligente que habita o universo, e ele foi criado por Deus. Quando Deus cria o espírito, ele cria o espírito simples, ignorante. Portanto, ele é simples, e por ser simples na criação, ele é puro, e depois, na sua jornada evolutiva, ele perde a sua pureza. E regenerar é fazer o espírito que pela inteligência se afastou da pureza, se afastou de Deus, vamos dizer assim, para resumir a história, com a inteligência, depois de tantas experiências, de tantas encarnações, de tantas provas, de tantas, modificações, transformações, comece a voltar a se aproximar de Deus, pela postura, pelo comportamento, pela atitude, pelos sonhos, por aquilo que almeja, pelo vencimento das paixões e dos costumes bárbaros a qual o homem se entregou, porque no momento que ele adquire inteligência, ele começa a se apaixonar por ele mesmo.
Ele começa a achar que ele tudo pode e que ele não precisa mais de Deus. A nossa época é marcada por ter uma razão de ser. A nossa época é marcada por uma razão de ser na marcha do conjunto. Quer dizer, essa época que a gente fala de transição, ela não é por acaso, ela não acontece por acaso. Aconteceu por acaso. Não. São momentos na história do nosso planeta que já tinha sido organizado, mas não organizado por um capricho, para ver a humanidade sofrer, penar, é para promover o progresso. A lei do progresso, ela age na parte física, e na parte física, como que a gente percebe? Se nós estamos falando aqui, o tema é sinais dos tempos, como a gente percebe o progresso na parte física? A modificação dos elementos, não é verdade? Os vulcões, aí eles liberam as lavas viram rochas, as rochas viram ilha, viram continentes, os continentes vão se movimentando, vão organizando o nosso planeta. O nosso planeta hoje, ele é bem diferente de há milhares de anos atrás, também na parte física. Vai se transformando em áreas férteis, em áreas cultiváveis, permitindo que se construam as cidades, as civilizações, e também o progresso moral. O progresso moral do planeta, ele traz consigo a purificação dos espíritos. Nós estávamos falando na segunda-feira passada que nós temos uma quantidade proporcional de espíritos. Se nós estamos entre os encarnados com 8 bilhões, sempre a gente pode calcular uma quantidade 3 vezes maior de desencarnados. Então seria uma proporção de 24 bilhões de desencarnados e 8 bilhões de encarnados só no planeta Terra, formando a família humana. Esses espíritos que estão orbitando em torno da Terra, eles estão, na sua maioria esmagadora, esperando para ter um novo corpo. Só alguns é que ficam na condição de missionários, organizando essa transição entre os encarnar e os desencarnar. A maioria aguarda ter uma nova encarnação. E esses movimentos de modificação do planeta Terra, tanto da parte física, da parte física que a gente pode colocar os elementos rochas, água, ar, como da parte espiritual, que é a evolução dos espíritos encarnados e desencarnados, eles podem ocorrer de duas formas: lento, que é o que já vinha ocorrendo, o planeta ia mudando, se transformando, os movimentos do planeta, os movimentos em torno do Sol, a formação dos continentes, que ia permitindo as suas áreas serem trabalhadas na agricultura, as cidades serem construídas, a tecnologia ser desenvolvida, avançar, bem lento. Aí os espíritos, que somos nós, encarnando, desencarnando, aí nos tramas que a gente tem familiar, nas experiências familiares, a gente faz as coisas, dá certo e a gente aprende com acerto. Aí nós fazemos as coisas que dão errada, aí vem o retorno do que é errado, a gente se arrepende, dá aqueles dissabores. É uma evolução lenta, não é verdade? Aí às vezes demorava tanto a relação da causa e efeito, que nós fazíamos uma coisa numa encarnação, demorava 2, 3 para a gente ter o retorno o efeito, a consequência daquilo que nós tínhamos feito. Veio durante muito tempo assim. E esses períodos, que traz evolução, ao nós desencarnarmos e voltar a encarnar, encarna com um grupo de pessoas, reencontra, tem a oportunidade de consertar algumas desinteligências, alguns conflitos, de ajudar aquelas pessoas
que nos ajudaram em outra encarnação, de fazer as pazes com os adversários, de devolver para a região onde nós moramos, para a cidade, algumas coisas que talvez em épocas remotas, quando nós não tínhamos tanta inteligência, tanto conhecimento e nem espiritualidade, nós tiramos. Esses movimentos eles vieram devagar e eles estão sempre entre dois períodos, não é verdade? Vamos aproveitar o que nós aprendemos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés veio, trouxe a lição da espiritualidade, nós ficamos séculos, a humanidade, encarnando e desencarnando, tentando praticar aquilo que veio na primeira revelação. Depois vem Jesus, e aí mesma coisa, séculos e séculos, já se vão 2000 anos. A humanidade que na época de Moisés era infantil, passou a atingir a maioridade na época de Jesus, e agora caminha para a maturidade. A diferença de tudo isso que sempre aconteceu, porque a gente se pela de medo de desencarnar, vamos falar a verdade, somos humanos, a condição humana é a condição de ter a insegurança, de ter o medo do futuro. Quando nós lemos lá, num dos livros da codificação, nós falamos que tem 5, né? Num deles que chama Céu e Inferno, a primeira parte do livro Céu e Inferno, que é um dos 5 da codificação kardeciana, do Pentateuco, ele fala da onde veio essas ideias que as igrejas, as religiões foram desenvolvendo do céu e do inferno. E às vezes para estudar, para ler isso sozinho é muito maçante, mas a segunda parte do livro Céu e Inferno é muito interessante. Ela é formada de cartas, assim como Chico escreveu cartas psicografadas, de cartas, e ela é dividida em categoria. Então depois da primeira parte, começa a segunda parte, do Céu e Inferno, você pega ali, é muito bacana, é uma leitura muito fácil de fazer. Um grupo de mensagens de manifestação de espíritos pela psicografia, que são da categoria dos espíritos felizes, a outra dos espíritos arrependidos, a outra dos espíritos endurecidos, a outra dos espíritos suicidas. O Allan Kardec juntou essas comunicações para mostrar que o espiritismo também é ciência. Se ele não é uma ciência da comprovação em laboratório, porque o objeto de estudo do espiritismo ele não é a matéria, mas sim o espírito, e não dá para você levar o espírito lá na lente de um microscópio para você enxergar, não dá para colocar Deus no tubo de ensaio. Mas o objeto de estudo do espiritismo é o espírito, a sobrevivência do espírito, a vida no mundo espiritual e as relações que os desencarnados têm com os encarnados, por meio de uma ciência de observação, quer dizer, observar o que esses espíritos escreveram, analisar o conteúdo dele. Nós sabemos quais são as consequências do tipo de vida que nós tivemos aqui. Então, numa dessas comunicações, eu falo um monte de coisa, parece que eu estou fugindo, mas depois eu volto, viu? Às vezes eu não volto, é igual aquelas bolhas de sabão. Se o vento bater muito alto, muito forte, ele vai embora, eu não consigo voltar mais no assunto que eu estava falando. Mas é porque eu quero que vocês leiam, que não é difícil, não é cansativo, e qualquer um, independente do grau de conhecimento, consegue entender. São cartas. Então, os espíritos que já desencarnaram e vinham se comunicava por um médium, por outro médium, de uma cidade, de outra cidade, do Brasil, da França, de outro país, que nem se conheciam. Eles falam a mesma coisa: o ser humano não tem medo da morte, ele tem medo do que ele vai encontrar, porque em sua natureza ele é imortal, então ele sabe que vai continuar. Mesmo os que fazem aquele blá blá blá, que fala assim, eu não acredito, tem gente que fala isso, eu não acredito que morreu e continua vivo. Nenhum deles voltou para falar como é lá
lê do engano, milhares voltam todos os dias para falar como é lá, e para falar se eles estão bem e se eles não estão. E o que eles dizem? Os que tiveram uma vida boa aqui estão bem, e os que não resolveram as questões com as outras pessoas, continuam sentindo aquele desconforto. É a continuidade da vida. Então nós temos, é da nossa humanidade ter medo de morrer, mas quando é que o ser humano não morreu? Hoje nós estamos com medo de morrer por causa do Covid, do vírus, do novo coronavírus. Mas quando é que não morreu gente? Sempre morreu. Que família que tem? Existe alguma família que tem alguém que não morreu na família? Não desencarnou? Não tem, mas nós estamos com medo, não é? Que coisa, né? Nós estamos com medo. Então essa evolução lenta de uma parte para lá, a outra voltar. Estavam falando segunda-feira, né? Tá o carro de som anunciando aí, fulano de tal morreu, o velório vai ser tal hora. Daqui a pouquinho a gente já sai na rua e alguém já traz a notícia, fulana está grávida. Quer dizer, um está indo, o outro está voltando. Sempre aconteceu. Qual é a diferença desses movimentos de transformação evolutiva, por exemplo, desse que nós estamos vivendo agora? É que ele não faz parte de um movimento lento que sempre ocorreu. Ele faz parte de uma outra forma que a espiritualidade tem de fazer o conjunto evoluir, que é por meio de uma transformação rápida. É um progresso mais brusco, é um movimento ascensional da humanidade, como se eles tivessem um calendário e falasse, entre essa data e essa nós vamos dar um tempo para vocês ir se acertando, se ajustando. Chegou nesse período, aí vai evoluir de uma forma mais rápida. E as pessoas que interpretaram rápido as profecias de todas as religiões, achou que os sinais do tempo iam ser na parte física, achou que ia ser terremoto, vulcão, meteoro caindo, e isso vai acontecer porque sempre aconteceu. De repente a gente tem lá uma placa tectônica, um continente balançando, a gente acha assim, está acontecendo agora porque agora é o final do tempo. Não, isso daí é uma continuidade de coisas que aconteceram milhares de anos atrás, mas porque a nossa encarnação ela é breve, ela é passageira, a gente não consegue juntar as duas pontas do que aconteceu lá com o que está acontecendo agora. Mas a mudança, a modificação agora, que nós estamos falando agora, mas já está acontecendo mais séculos, e está se intensificando no momento que nós estamos vivendo, é uma transformação moral. O que se agita, o que se convulsiona agora não é mais a parte física, a parte material, as rochas, a água, os oceanos. O que muda é a sociedade, são as instituições, as igrejas, as instituições políticas, as instituições científicas, o mundo do comércio. É a maneira das pessoas pensarem, sentir e se relacionar uma com a outra e de se organizar. Dá a impressão para alguns, e mesmo para as pessoas de fé, mas que se aterrorizam, que isso daí está acontecendo por acaso e que nós estamos abandonados. Mas não é, isso é o cumprimento de leis espirituais. E leis espirituais são provenientes da vontade de Deus. A humanidade, ela chegou num ponto que ela está madura para franquear um novo grau de evolução. Pode ser que um grupo ou outro está muito atrasado, é muito inteligente, mas está atrasado na moral, quer usar a inteligência para continuar dominando, quer que a Terra continue do mesmo jeito, para continuar dominando, porque a Terra do jeito que estava, ele já sabia como fazer para continuar dominando os outros, e continuar tirando vantagem em cima da desgraça dos outros irmãos.
Mas esse grupo não é um grupo maior, e a gente não pode tirar conclusões daquilo que nós estamos vendo. Vamos voltar a falar, nós estamos aqui com 8 bilhões de espíritos, que nós podemos ver porque estão encarnados, mas a humanidade ela é formada de mais alguns bilhões de espíritos. Então, no conjunto de tudo isso, a Terra já atingiu a maturidade para viver um novo tempo, um tempo em que as profecias apontam que aqueles que forem bons, quer dizer, não é aqueles que já são puros, isso daí é muito lá para frente, aqueles que são bons. O que seria aqueles que são bons? Aqueles que não querem as guerras, pode ser guerra entre nação, ou pode ser guerra um contra o outro, não querem a guerra e não provocam a guerra, aqueles que não querem a divisão. Você é daquele, não é do meu, eu quero tudo para os meus e nada para os seus. Nós estamos sob o amparo de Deus, essas leis estão sendo cumpridas, mas nós não temos, especialmente os espíritas, por que temer? Porque se a gente perde o corpo, nós continuamos vivos, e se nós não desencarnamos numa provação, num resgate coletivo como esse, nós desencarnamos logo ali na frente. Não é de perder o corpo que nós temos que ter medo, fala as escrituras, mas é de perder a alma, é de que nesse momento, ou em qualquer momento da nossa vida, em que nós estivermos prestes a deixar o corpo físico, nós não estejamos envolvidos em coisas que nós vamos nos arrepender quando nós chegarmos lá, porque ainda esses espíritos que vêm falar como é que eles estão lá, que o pessoal fala, nunca ninguém voltou para falar, são os primeiros que saem correndo quando vê alguma coisa, viu? Não acredito em nada, só acredito naquilo que eu posso ver. Nunca ninguém voltou, mas se voltar também corre, dá a volta na terra, né? Correndo de medo. Que dizem que milhares de almas deixam a terra todos os dias no nosso planeta, por meio da desencarnação, e infelizmente a maioria deles chega no mundo espiritual e sente vergonha de si mesmo. Primeira coisa que sente é vergonha, é arrependimento, falar, nossa, eu não podia fazer muita coisa, né? Os palestrantes falam muito dos ícones, né? Lógico, nós não somos, está na cara, né? Nós não somos Chico Xavier, nós não somos Francisco de Assis, que eles falam sempre, né? Buda, não somos. Madre Teresa de Calcutá, lógico que nós não somos, mas não é disso que nós vamos sentir arrependimento. Nós vamos sentir arrependimento de não fazer aquilo que nós já